Oi gente, tudo bem? Hoje gravando aqui, né, mais animadinha e tal. E resolvi compartilhar com vocês um vídeo diferente um pouco, né? Na verdade, muitas vezes eu já pensei em fazer vídeos aqui sobre assuntos mais comportamentais. Eu estudo muito, assim, né? Leio, vejo vídeos mais do que qualquer outra coisa, né? Sobre comportamento humano. Sou uma pessoa que gostaria muito de... Se eu não tivesse sido, né? Desde pequena, assim, numa ordem seria entre ser veterinária, ser atriz... ser advogada ou ser psicóloga, psiquiatra, enfim, né, me estender nessa parte da medicina que é a que mais me fascina de todas. E eu sempre acompanho muito coisas em relação a comportamento, diferenças, né, de comportamento, distúrbios, enfim, e várias coisas nesse aspecto, só que eu nunca trouxe nada, né, deste tipo de conteúdo aqui no canal, até porque nunca, assim, me achei com muito embasamento, né, pra poder falar melhor a respeito, mas hoje eu resolvi trazer 5 dicas, tá? 5 passos, na verdade, pra te tornar uma pessoa mais forte, tá? Eu sei que dentro do que eu vou falar aqui, existem situações extremas, existem situações e muitos desses 5 passos aqui que eu tô falando, eles vão depender, né, do teu meio externo, de tudo que tá acontecendo, mas a maioria deles são passos que eu selecionei, que indiferente de se tu tiver tido um final de relacionamento, se tiver tido uma perda familiar, se tiver tido um problema de assédio moral, se tiver tido um problema de, fim de amizade, de problema financeiro, de N fundos, tu poderia utilizar esses 5 passos aqui para melhorar um pouco e te tornar um pouco mais forte como pessoa. Como todo mundo viu aí no último vídeo, eu tava um pouco mais xoxinha, assim, né, e venho vindo porque eu tava com uma pressão psicológica, uns problemas, enfim, algumas coisas que ocorreram aí que quando tu tá dentro do olho do furacão do problema, muitas vezes tu não sabe como sair, tu não sabe como manter a tua força, né? E aí eu comecei a fazer eu recapitulei tudo que aconteceu nesses últimos dias, recapitulei todas as situações mais caóticas, situações maiores de crise que eu já vivi e que eu vivenciei e separei algumas lições, alguns passos que, se por acaso eles vierem a te ajudar, eu já estou no lucro com esse vídeo, porque a intenção é exatamente ajudar aqueles que daqui a pouco eu não posso alcançar com a minha presença, com a minha amizade, mas eu posso, pelo menos, né, levar aí 5 passos pra gente se tornar uma pessoa mais forte aí perante os nossos problemas, ou mesmo se tu não tem um problema específico, pra te praticar alguns desses hábitos aqui pra te tornar um pouco mais forte. Bom, dito tudo isso, né, que já é praticamente toda a inserção do vídeo, peço para que se tu gosta desse tipo de assunto, se tu me acompanha aqui por causa de maquiagem, saúde, beleza, cabelo, enfim, também, né, me diga aí se vocês gostam desse tipo de vídeo, que eu posso preparar uma playlist só falando sobre experiências pessoais, comportamentos e tudo mais, e algumas vivências aí que eu tenho que eu posso compartilhar com vocês também. Inscreva-se no canal, caso não seja inscrito, dê like, dê dislike, enfim, interaja nesse vídeo, porque é isso que eu preciso para que ele tenha um alcance ainda maior por outras pessoas. Primeiro passo, tá? Limpe as suas energias e renove. Nesse tópico aqui, tá, eu tenho muito cuidado, porque assim, eu sei que eu posso estar me direcionando aqui para pessoas que têm credos diferentes, né, seja ele em relação à religião, ou seja o que for, mas nesse limpe as energias e algumas coisas que eu vou dizer aqui, isso não é uma mandinga, não é nada disso, tá, são coisas que eu acredito muito em relação à energia puramente dita mesmo, sabe quando tu chega num lugar, tu entra num lugar e aí às vezes parece que o teu santo não bateu de cara com alguém, tu começa a te sentir meio sonolento, tu começa a ter reações que tu não quer, teu olho não bate diretamente, assim, eu não sei até que ponto o meu instinto, ele não é até exagerado às vezes, porque eu tenho uma coisa muito de casou, não casou, e eu acredito muito nisso, que tem alguma coisa ali, entendeu? Não necessariamente que a pessoa seja uma pessoa ruim, ou, sabe, mas tem alguma coisa naquele ambiente que a energia não fecha. E quando tu tá com as tuas energias sugadas, quando tu passou por uma pressão psicológica muito forte, quando tu passou por um problema e tudo mais, o ideal é tu limpar as tuas energias. Algumas formas que eu acho que são bem eficientes de limpar a nossa energia primeira, inclusive eu fiz há poucos dias atrás, né, fiz hoje novamente, que é um banho com sal grosso. Um sal mesmo, sal desse que o pessoal usa para temperar churrasco e tudo mais, né, o sal ele acaba fazendo um filtro, né, uma canalização de energia, ele consegue dar uma limpada nas energias. Existem outros materiais, né, outros produtos, outros componentes da
da natureza que tu pode utilizar para fazer esse mesmo tipo de limpeza. E o sal grosso, voltando, né, ele é usado pro pessoal do Feng Shui, ele é usado em várias doutrinas, né, onde acreditam bastante na capacidade e na potência da energia para mover, né, as nossas atitudes, a nossa vida e tudo mais. Então ele pode ser usado com um potinho atrás da porta, ele pode ser usado para banhos, ele pode ser usado para limpar a nossa parte do umbigo, da barriga, do peito, e eu acredito muito nisso, tá? Eu tenho, né, eu acredito em Deus e tal, eu não tô falando isso para que vocês façam uma macumba, uma mandinga, também nada contra quem faz, né, contanto que seja pro bem ou pra se sentir melhor, mas é uma coisa de limpeza e purificação de energia. Tu vai ver que enquanto tu tá fazendo aquilo ali, eu mesmo quando faço assim, eu fico orando, eu fico pedindo, né, perdão pelos meus atos, perdoando as pessoas que me fizeram mal, eu fico criando todo um ciclo assim de renovação energética e tu fica toda arrepiada da cabeça aos pés, e depois que tu sai dali tu te sente muito leve. Se tu nunca fez isso, experimenta fazer e depois me conta. Claro que fica fazendo isso mentalizando coisas boas, né, não adianta tu fazer isso mentalizando mal pra ninguém, nem nada assim. E quando tu te limpa dessas energias, tu fica com uma energia mais pura, tu começa a ficar mais forte. Outra coisa que me deixa muito mais forte é o contato com o sol, com o vento, com o ar, com a praia, com a natureza, com os elementos da natureza, assim, num geral, sabe? Os elementos que eu considero maiores mesmo, sabe? O sol, ficar ali um tempo no sol, eu ergo meus braços, abro meus braços, assim, e peço para que aquela energia solar me purifique novamente. E a mesma coisa com o vento, né, que eu sou apaixonada, eu sou assim, as pessoas dizem, porque eu sou filha do mar, eu acho que eu sou uma filha do vento, porque eu amo o vento, aquilo ali praticamente me absorve e me deixa muito melhor. Outra coisa que me ajuda muito a renovar as energias é a música, tá? Às vezes eu coloco uma música, nem que tu esteja um pouco na fossa, aí tu vai lá e bota a música mais fossenta que tu já ouviu na tua vida, e vai lá e ouve ela, e segue com ela até o final, libera todas as tuas emoções por meio daquela música, e depois quando tu sentir melhor, tu gira, bota uma música que tu gosta, uma música animada, tu vai dizer, então, mas capaz, no meio de uma tragédia eu vou ouvir música. Não vai, tá? Mas depois, quando tu tiver um tempo, quando tu te reorganizar, tu vai ver como essa energia e esses sentimentos que a gente libera através da música, né, que é uma linguagem entendida, compreendida por todas as pessoas, mesmo que tu não entenda a letra, a melodia, alguma coisa, sabe aquelas músicas que te arrepiam, que te trazem lembranças, também são formas de tu renovar, repaginar a tua energia e ter uma nova perspectiva de si, né, conseguindo afastar um pouco das energias que tu não quer, lembranças, mal olhado, inveja, briga, discussão, desconfiança, qualquer coisa que possa ter vindo a te gerar uma energia negativa. Então, cuidar da nossa energia, né, cuidar da gente internamente é muito importante. Bom, o segundo passo é... Tá, eu não tinha entendido a minha própria letra, porque ela é terrível. Fale, né, converse, tenha contato com as pessoas que te amam. Aí, claro que também, né, existem vários atenuantes em relação a isso. Daqui a pouco a pessoa que te ama é uma pessoa que tu perdeu, ou daqui a pouco a pessoa que te ama, tu tá brigada, ou, entende? Existem coisas assim, mas sempre vai sobrar alguém, um amigo, um tio, um primo, alguma pessoa que tu vai poder conversar, e essa pessoa, ela vai te dizer coisas genuínas, que não são coisas... Pra dar um exemplo de um fato, por exemplo, tá? Muitos anos atrás, uma amiga minha, né, ela ficou viúva, a gente hoje em dia até não tem tanto contato e tal, a gente teve, né, umas desavenças aí ao longo da vida, e todo mundo dizia pra ela assim, isso vai passar, melhora, isso vai passar, melhora, tu tem que refazer a tua vida, isso e aquilo, e eu era a pessoa que tava junto com ela ali todo o tempo e dizia pra ela, claro que sim, tu vai melhorar, isso vai passar, tu vai te refazer, sabe, vai ficar uma lembrança, não vai ser o fim do mundo, e eis que ela realmente resolveu viver a vida dela de novo, dar uma nova chance pro amor, fazer as coisas, e as mesmas pessoas que diziam pra ela, recomeça, faz assim, faz assado, foram as pessoas que julgaram ela e apedrejaram. O que a gente tirou de conclusão disso? As pessoas querem, te falam coisas da boca pra fora, melhore, supere, mas tu realmente melhorar e superar e já não tiver no fundo do poço, são pouquíssimas pessoas que vão estar sentindo a tua felicidade ou sentindo a tua alegria. A grande maioria vai te dizer coisas, mas elas não estão sentindo aquilo e não tem, assim, uma relação tão pessoal contigo a ponto de dividir os teus sentimentos, dividir as tuas dores. Então, quando tu liga pra tua avó, sabe, como eu liguei pra minha avó, pra minha irmã, como o Vini ligou pra mãe dele, em momentos que a gente precisou, e essas pessoas te falam palavras
palavras que elas vão sofrer se tu estiver sofrendo, entendeu? E elas vão ficar bem se tu estiver bem. Essas pessoas são as pessoas com quem tu deve ouvir palavras que elas vão te encorajar, elas vão te ajudar. E no momento que a gente tá numa crise muito grande, palavras são só palavras, mas palavras ditas com o coração por pessoas que realmente se importam contigo e que vão sofrer se tu sofrer e vão ficar bem se tu ficar bem, com certeza são palavras ditas lá do fundo do coração e elas entram ali e te dão aquele, sabe, pra seguir em frente. Bom, o terceiro passo é uma coisa que eu li há muitos anos atrás em algum lugar e eu levo pra minha vida, e mesmo quando eu não sabia o significado disso, eu nunca tinha lido, eu já fazia isso sem nem saber, que é: para ser, tem que parecer. Porque o que acontece? Quando tu tá muito mal, quando tu tá muito, sei lá, um guri do colégio me chamou de gorda, um guri do colégio, que não era o meu caso, quando eu era adolescente, me chamava de seca, me falava coisas que eu não gostava, me mandava bilhetinho escrevendo. Isso é um período da vida que a gente ainda não tem esse filtro, então a gente se magoa com o bullying, a gente se magoa com isso, magoa com aquilo. Quando tu é mais adulto, mais ciente, tu tem que aprender que se tu quer ser uma coisa, além de tu te esforçar pra ser, né, estudar pra ser, querer muito ser, te empenhar pra ser, enfim, tu tem que parecer aquilo. Tu tem que parecer uma pessoa mais forte, uma pessoa mais segura. Então tu tem que te retomar, tu tem que erguer a tua cabeça e tu tem que ter movimentos, sabe? Tu tem que ter coisas que indiquem que tu é uma pessoa que tá melhor, que tá mais feliz, que tá mais segura. Quanto mais tristonho a gente fica, acabado, atirado, sabe, deixando que as pessoas vejam a nossa vulnerabilidade, mais vulnerável a gente fica, pior a gente fica, porque volta aquilo que eu falei, não é todo mundo que vai ver o teu desânimo, o teu cansaço, a tua tristeza, ou sei lá, alguma coisa que tá te enfraquecendo com bons olhos. Tem algumas pessoas que vão tirar aquilo pra tirar uma vantagem, entendeu? Então até tu tá indo numa festa, tu tá caminhando numa rua, tu tá entrando numa reunião problemática, tu tá indo fazer alguma coisa, pareça uma pessoa forte. Seja lá como tu interpretar isso, faça coisas, sabe? Não é forte chegar, tô aqui, não é isso, sabe? É tu levantar a tua cabeça e tentar, de alguma forma, te envolver com alguma coisa e chegar ali, assim, sendo uma pessoa forte, sabe? Tu quer ser uma pessoa forte, tu precisa parecer uma pessoa forte. O quarto é: saia de perto por um tempo. Não é fugir dos problemas, porque tem problemas que tu vai dormir, tu vai acordar e o problema vai estar ali e ele só pode ser resolvido por ti mesmo. Então, não existe como tu fugir dos problemas, mas existe como tu fugir do olho do furacão, sabe? Do retire-se no momento estratégico. Quando tá numa discussão horrível, terrível, tremenda, ela pode, assim, pender pra uma tragédia, pra uma coisa muito pior, pra te falar coisas terríveis que daqui a pouco se tivesse ido tomar um banho, se tivesse ido dormir, se tivesse dar uma volta, uma caminhada, aquilo ali poderia ter mudado completamente, sabe? Aquela coisa de em um segundo tudo pode mudar. Tem coisas que a gente não vai ter a capacidade de mudar sozinhos, que tá predestinado pra gente, mas tem coisas que sim, a gente pode mudar, sabe? Se afasta de uma energia nociva, se afasta do meio do... Se afasta um pouco, se retira, e quando volta tu vai estar com a capacidade de discernir os fatos, as atitudes, as coisas, até pra te criar argumentos melhores, pra te fazer coisas melhores. Ah, Rita, mas eu me separei, eu não tenho como sair dessa situação, eu não tenho como fugir dela. Foge da discussão, foge das lembranças, foge de tudo isso por um tempo pra te poder te reconectar, sabe, melhorar e tá com uma cabeça diferente, porque tu vai enxergar as coisas, né, o tempo é um santo remédio e muitas vezes quando tu te some um pouquinho daquele momento, sabe, te fuga um pouquinho, assiste um filme, faz outra coisa, vai numa casa de uma amiga, tenta esquecer um tempo, sabe, tu vai acabar conseguindo voltar com uma visão um pouco melhor e um pouco mais forte pra enfrentar seja qual for a situação. O quinto passo é: faça ao seu favor. Todas as dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida, né, ou a grande maioria delas, de alguma forma a gente tem que entender que elas estão ali, né, pra nos ensinar alguma coisa. Existem coisas que eu acho que são extremamente injustas. Eu vejo, sei lá, mulheres que apanham dos maridos, vozinho, vozinha que é assaltado, e tu pensa assim, não tem lógica nenhuma disso. Por que uma pessoa inocente vai ter que passar por isso? Então eu tenho, né, eu faço esses questionamentos comigo também e sei disso, mas na grande maioria das vezes, todas as pessoas que superam grandes obstáculos, que passam por situações de grande risco, que se arriscam, que sobrevivem a um acidente, que sobrevivem a uma separação, que sobrevivem a coisas assim, né, ou que vivem num ambiente de trabalho muito turbulento e conseguem dar a volta por cima e fazer, todas essas pessoas, elas vão ter se tornado mais fortes. Pode ter certeza que as pessoas mais fortes, elas não são mais fortes de graça, elas são mais fortes porque elas inverteram aquela situação a favor delas de alguma forma, sendo de forma consciente ou não consciente. Então, quando tu
perceber o problema e graças a Deus, né, apesar de ter muita gente ruim no mundo ainda, o mundo tá muito mais aberto e muito mais solidário, né, às nossas questões, aos nossos problemas. Hoje em dia a gente tem um acesso muito mais rápido a tudo, na verdade, né, mas tu tem que compreender, né, em alguma forma, ver o problema como uma coisa positiva. Muita gente que é muito positiva acaba não tendo atitude nenhuma em relação a isso, espera que somente a positividade vá tirar a pessoa do fundo do poço ou vá fazer um milagre na vida dela, tá? Se tu for apenas uma pessoa positiva, passiva, que não faça nada em relação àquilo, eu creio que muito pouco vai mudar. Agora, se tu for uma pessoa positiva e determinada e usar aquilo a teu favor, mesmo que seja um grandíssimo problema, a minha mãe faleceu quando eu tinha 17 anos, foi um grandíssimo problema, mudou a minha vida de cabo a rabo, mas hoje em dia eu percebo que as coisas que aconteceram naquele momento me levaram a ter atitudes assim assado. Eu pensei nisso na época? Não pensei, mas eu sei que eu tirei boas lições de todas as coisas ruins que aconteceram comigo e eu consegui invertê-las a meu favor. Os problemas que me baixavam a estima, eu inverti eles a meu favor. Os problemas que eu tive financeiramente, eu inverti eles a meu favor. As vergonhas, as humilhações, tudo que eu passei, eu tirei elas a meu favor. E hoje em dia eu sei como lidar com esse tipo de situação, mesmo que sempre a gente possa ser pego de súbito, né, por alguma coisa que aconteça, mas tu já fica mais preparado pra vida e tu começa a tirar essas coisas a teu favor e ver que realmente, assim, quando a tua vida tá andando tudo certinho, tá tudo muito bom, tu tá no caminho certo, tu tem que dar valor pra aquilo, então também as coisas ruins te fazem dar valor pras coisas boas, então basicamente seria tu tirar de cada coisa ruim uma lição. Talvez no momento tu não consiga perceber isso, mas sim, em todas essas coisas tem uma lição e elas vão acabar te deixando mais forte. Eu poderia ficar aqui falando, né, 1000 coisas ou 1000 situações onde eu comecei a tirar força, né, pra me reerguer em relação a vários problemas, ou pessoas que eu vivenciei que conseguiram se reerguer de problemas. Todos nós na vida vamos passar, né, por algum momento de provação e, né, se Deus quiser serão provações leves e todo mundo vai conseguir se dar bem, é o que eu desejo pra todo mundo, mas a gente sabe, né, que infelizmente as coisas não são assim e que às vezes as coisas ruins acontecem para as pessoas boas também. E se a gente for mais forte, mais reconectado, ou não espera que aconteça um grande problema na tua vida, seja uma pessoa forte, se fortaleça com algum desses meus passos ou com alguns outros que vocês façam, para quando por eventualidade tu precisar, tu já tá ali preparado, ou para te poder estender a tua força para alguém que esteja precisando. Tá? Sempre confiando muito em Deus, claro, né? Que é a nossa força maior, é o que me rege, mas eu acredito que se tu tirar alguma coisa desses 5 passos que eu passei aqui, eu já tô bem feliz e o meu vídeo já vai ter feito bem pra mim e pra alguém que tem ouvido. Muito obrigada pela atenção de todos vocês, desculpa ter falado um monte, mas eu senti do meu coração que era hora de fazer um vídeo falando sobre isso, e eu, né, algumas pessoas aí falam, tu é muito forte, como tu é forte, e eu quero sim ser forte, mas todos nós fortes também temos as nossas fraquezas, então a gente tem que trabalhar nelas pra ficar cada vez mais forte na nossa vida, pelos que a gente ama e por nós mesmos. Beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!